Deputado professor Rinaldo. Deputado professor Rinaldo, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, Excelência. Bom dia, presidente Gerson Claro, deputado Pedro Kemp, todos os colegas aqui presentes, deputada Elia, deputada Mara, a imprensa aqui presente, os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão. Eu fiz questão, senhor presidente, de fazer uso da palavra nesta manhã de terça-feira para falar sobre dois temas. O primeiro deles, senhor presidente, foi a audiência pública que ontem participei aqui junto com a deputada Mara Caseiro, que trata de um assunto extremamente relevante e que acomete a todas as camadas sociais da nossa sociedade. Nós estamos no mês de setembro, trata-se de um mês, que previne o suicídio, e ontem, mais uma vez, a deputada Mara e eu tive a oportunidade de fazer a primeira audiência pública com ela, aqui há algum tempo atrás, sobre esse tema que, às vezes, ainda continua sendo um tabu na nossa sociedade, mas que, infelizmente, os dados que a gente tem percebido têm aumentado de forma grandiosa, e é preciso, sim, que a gente esteja discutindo para ajudar aqueles que mais precisam, que é no momento da dor. E a dor interna, só Deus sabe o que a pessoa vive. E quando a gente fala que afeta todas as esferas da nossa sociedade, ontem, por exemplo, o professor Reis, que acabou se tornando uma referência aqui do nosso estado sobre esse tema, ele que é capelão lá da Universidade Federal, do Corpo de Bombeiro, me parece que ele é major do Corpo de Bombeiros, e ele falou uma coisa interessante. Recentemente teve médicos, como que um psiquiatra chega a ponto, deputado Márcio, de tirar a sua própria vida? O psicólogo, o médico, o líder religioso, alguém fala, porque esse camarada não participa, ele tem que se apegar a Deus, ele tem que ir para uma igreja. Como que explica, então, um líder religioso que chega, infelizmente, a esse ponto de tirar a sua própria vida? Então, prova inequívoca de que qualquer pessoa, no momento da vida, ele pode chegar numa depressão profunda e chegar a vias de fato. Portanto, tema este que foi considerado tabu e ainda continua por uma boa parte da nossa sociedade, ninguém quer falar sobre isso, mas que infelizmente essa é uma realidade. E isso não tem a ver também com a questão econômica. Alguém fala, também a pessoa está difícil para ele, desempregada há muito tempo. Como que explica? Por exemplo, no Japão, país desenvolvido, tem um alto índice de pessoas que infelizmente tiram as suas próprias vidas. Então, isso extrapola os limites do ponto de vista filosófico, eclesiástico, econômico, social, enfim, afeta a qualquer pessoa. Então, ontem tivemos aqui uma audiência pública e eu fiquei feliz, Mara, sabe por quê? Porque aqui a maioria das pessoas que prestigiaram, que estiveram aqui conosco, são jovens da Escola Nova Geração, os alunos daquela escola, da escola pública aqui de Campo Grande, e também da escola Status, ou seja, 95% da clientela que estava aqui ontem, dos participantes, todos eles adolescentes. Isso é fundamental, porque nós tivemos muitos casos no nosso estado, e na verdade, o Brasil inteiro viveu isso, principalmente no período da pandemia, um alto índice de garotos, cada vez mais precoce, praticando a automutilação, deprimidos e muitos suicídios de adolescentes que nós tivemos no Brasil. Por isso que esse tema, ele é de grande relevância e é preciso que nós continuemos discutindo, porque quando você fica sabendo de alguém que está passando essa situação e você se coloca à disposição para ouvi-lo, talvez isso pode realmente salvar uma vida. E ontem, com os especialistas aqui, foi uma aula, mais de quase 3 horas essa audiência de ontem,
e eu fiquei muito feliz porque eu vi todos aqui, essa casa cheia, todos atentos ouvindo aqui os palestrantes, e eu, nesse sentido, deputada Amara, no primeiro momento da minha fala, vim aqui para cumprimentar Vossa Excelência e parabenizar por essa iniciativa, que eu tenho certeza que aqueles que aqui participaram ontem saíram com muito mais aprendizados e com certeza serão pessoas que vão ajudar a salvar vidas, não tenho dúvida disso. Porque um dos maiores problemas que foi detectados aqui ontem pelas autoridades do tema é que a pessoa, ele acaba sofrendo um pré-julgamento, e é o pré-julgamento que afunda mais aquele que já está realmente doente. Às vezes o aluno, por ter tirado uma nota baixa, às vezes pelo aspecto físico, por ser muito gordo, por ser muito magro, enfim, o bullying. Quantas pessoas não tiraram as suas vidas por conta do bullying? E o garoto hoje, ele não está preparado, deputada Amara, para a frustração. Ele não está, do ponto de vista psicológico, preparado, e às vezes uma frustração o leva a se isolar, a depressão, e aí, infelizmente, chega a ponto de tirar a própria vida. Portanto, ontem foi aqui uma aula, e eu quero dizer a Vossa Excelência da minha alegria de ter ficado aqui participando daquele tempo. Passo a palavra a Vossa Excelência. Professor Rinaldo, primeiro eu quero agradecê-lo por trazer esse debate, esse assunto na tribuna. Hoje realmente a minha voz está muito ruim, eu não teria condições nem de falar, mas assim, a importância realmente de trazer aqui o Capelão Reis, que é uma pessoa, um estudioso, né, do tema, para que a gente possa realmente trazer a prevenção do suicídio. E ontem nós tivemos aqui uma plateia muito representativa, com jovens, adolescentes, participando, né, deste debate, e é exatamente essa geração que nós temos que atingir, porque são eles que realmente, entre os amigos, muitas vezes cometem o bullying, que pode acabar trazendo um sentimento de tristeza, de depressão para o colega. E outra coisa que eu vejo também nos jovens é que, na hora que eles estão ali, junto com os pais, conversando, eles podem estar reverberando a importância do combate ao suicídio. E também de perceber os sintomas que a pessoa pode estar passando por uma depressão ou por esse momento de tristeza e que pode também levar ao suicídio. Então, ontem, o Capelão Reis, como sempre, de uma importância enorme, a sua fala, as suas colocações, as informações, as orientações que foram feitas ontem aqui. Iniciamos aí o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio no nosso estado de Mato Grosso do Sul, e vou deixar aqui algo que ele bastante massificou, que é saber ouvir sem julgar. Ouvir o amigo, ouvir a pessoa que está passando por esse momento, sem o julgamento de dizer, essa pessoa está ficando doida, essa pessoa não precisa de ajuda, bem pelo contrário, essa pessoa precisa de ajuda. E todos nós passamos por momentos de extrema tristeza. Muitas vezes não temos nem vontade de sair de casa, é normal, natural do ser humano. Tem pessoas que conseguem superar sozinhos esses momentos. Outras precisam de ajuda, inclusive até mesmo de ajuda de profissionais da saúde. Então, aqui ficou bem claro ontem. Primeiro, não vamos julgar. A pessoa que passa por esse momento não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de buscar ajuda. É buscar ajuda para salvar a sua vida. Então, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por todos que estiveram aqui presentes. E vamos juntos combater e prevenir o suicídio, conversando, falando. Isso é o mais importante. Falar sobre e acolher quem esteja passando por esse momento de depressão. Obrigada. Eu que agradeço, deputada Amara, e insiro na íntegra a parte de Vossa Excelência, e eu sempre digo que ninguém é
tão pobre para que não possa oferecer alguma coisa, e ninguém é tão rico que não precise de algo. E às vezes, deputado Lucas, uma palavra amiga, um bom dia, um sorriso que você dá a alguém, você pode mudar a trajetória e o destino dessa pessoa. Tem gente que ele entra num estado de vulnerabilidade social, psicológico tão grande, que ele acha que ninguém se importa por mim. Eu não valho nada. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Antigamente, lá na roça onde eu fui criado, lembro de um casal que suicidou, ingerindo veneno, e ele era taxado como preguiçoso. O Assis, nome dele. O Assis é um preguiçoso, esse cara não quer nada com nada. Ele era ridicularizado, desprezado pela própria família. Esse cara é um preguiçoso. Essa palavra preguiça, lá na época, é a depressão do século XX. Eu estive no velório do Assis, e junto com a esposa e uma criancinha, Lucas, de 1 ano, conseguiu sobreviver. Lembro dessa história, eu tinha 12 anos de idade, lá no município de Fátima do Sul. Então, gente, quando a gente trata de um assunto que é considerado tabu, não pode falar disso. E como eu disse no início, isso extrapola os limites do ponto de vista sociológico, filosófico, eclesiástico e econômico. Suicida gente pobre e suicida gente trilionário. E ontem, Lucas, ouvimos muito a dor. Só Deus sabe quando aparece aí a madrugada, o que a pessoa está vivendo. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Ajudar sem julgar, porque ninguém conhece o sentimento do outro. É com alegria que eu ouço o deputado Lucas, que o amor sempre sem fim. Obrigado, deputado. Importante tema que o senhor traz aqui hoje. Você falou que as coisas acontecem geralmente na madrugada, na calada da noite, né? Quando as pessoas têm a solidão. E eu sou um cara que vivo fazendo isso há 30 anos, um programa de rádio à noite, e eu sei o tanto que existe pessoas depressivas, pessoas a ponto de ali cometer o suicídio, né? Pessoas que precisam de uma mão, de uma palavra, de alguém que o acolha. Então, é importante a gente estar alerta sobre isso e falarmos sobre isso sempre. Eu já tive a oportunidade que eu cheguei na rádio para começar meu programa, uma pessoa falou assim, se você não me ligar aqui para falar comigo, eu vou me matar. Eu estou com a arma na minha mão. Sabe o que é isso? A responsabilidade ali naquele momento de você falar com aquela pessoa, né? De você dar uma palavra, falar de Deus, da importância da vida, da família. Eu liguei para a pessoa, e ela depois me ligou agradecendo. Olha, eu estava realmente ali, naquele ponto que eu ia tirar a minha vida, porque minha mulher me abandonou, levou meus filhos, tudo tem uma situação, né? Ninguém se suicida por nada, tudo tem uma situação, e às vezes a pessoa é rica, milionária, mas ela tem vários problemas dentro da família dela, ou no emprego, alguma coisa, alguma situação que naquele momento fez ela entrar num estado profundo de depressão, porque é a depressão. Eu mesmo já estive depressivo por 2, 3 meses da minha vida, do nada aconteceu isso comigo. Me trancava dentro do quarto, ficava em casa, não queria ver ninguém, emagreci 10, 12 quilos, só queria saber de escuridão. E isso acontece, aconteceu comigo, que eu não tinha problema nenhum, deputado, né? Aconteceu. Para eu sair daquilo, só foi com a ajuda do maior psicólogo de todos os tempos, nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja me salvou naquele momento e me resgatou. E recentemente eu fui procurado por uma associação de mães, principalmente, de pessoas que cometeram suicídio. Inclusive, o mês passado, de julho, eu consegui aprovar um projeto que se chama Julho Âmbar, que é para que essas pessoas sejam acolhidas, porque não existe nada mais triste, porque a pessoa que partiu, ela tirou a dor naquele momento, mas quem ficou sofre muito mais ainda. E essas mães, às vezes, não tem um acolhimento do governo, não tem políticas públicas para ela, não tem um psicólogo, não tem um acolhimento dessas mães. E a gente trata disso nesse projeto nosso, que é o Julho Âmbar, da gente dar voz a essas mulheres, a esses pais, a esses familiares, que é o luto parental, né? A pessoa que fica é aquela que sofre, e sofre para o resto da vida dela, a perda de uma mãe, de um filho. Então, parabéns ao senhor por trazer esse tema conosco aqui hoje.
E é só Deus, né, como o senhor disse, a religião, as Ajuda, pessoas serem né? amigas. Graças a Deus que quando você digita a palavra amor no Google, ela tem muito mais repercussão do que a palavra ódio, do que a palavra inimizade, do que a palavra medo. Então vamos ser mais fraternos e amorosos, principalmente com quem está do nosso lado, um amigo de trabalho, um familiar, que são pessoas que precisam de uma mão amiga. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas. É o momento da empatia, né? E eu fico feliz de ouvir Vossa Excelência, e tenho certeza que Vossa Excelência, que a rádio tem esse papel, né, de envolver as pessoas do ponto de vista do sentimento, e quando você fala com amor, com alegria, isso pode mudar a vida de alguém. Eu já tive experiência, deputado Lucas, também, uma vez conversando com uma jovem, ela estava já determinada em tirar a sua própria vida. Eu já tive não só uma experiência, por isso que é bom você sorrir, você estender a mão, você ouvir as pessoas. As pessoas às vezes só querem ser ouvidas, às vezes é discriminada dentro da própria casa, não é verdade? E chega um momento, e isso tem acontecido cada vez mais precoce. Em 2015, eu lembro que uma estatística aqui de Campo Grande, que o Mato Grosso do Sul é um dos estados da federação que mais se pratica o suicídio. A cada 48 horas, essa estatística é do SAMU, uma pessoa na nossa cidade tentava o suicídio. Essa semana agora, uma jovem de 20 e poucos anos, tentou tirar sua vida ingerindo um monte de remédio. E você vai ver, aí volta lá, é lógico que isso acontece com famílias estruturadas, mas a grande maioria, a família desestruturada. Às vezes o próprio pai renega o filho, é discriminado, você não vale nada, e começa com essas palavras de maldição. Então, tudo isso acaba, infelizmente, ajudando a chegar a vias de fato. Portanto, Mara, quero aqui mais uma vez, nesse primeiro bloco, parabenizar Vossa Excelência, e fiquei feliz pelo público que estava aqui ontem, 90% adolescentes. E que agora, senhor presidente, nos últimos minutos que nos restam, eu gostaria de falar da audiência pública que nós faremos hoje aqui, às 14h. A Comissão de Educação, deputada, eu como presidente, deputado Júnior Mock, nosso vice-presidente, deputada Mara e a deputada Gleice Jane, não sei se está nos ouvindo, e o João César Mato Grosso. Nós 5 fazemos parte dessa comissão, estamos fazendo, gostaria que todos que puderem estejam aqui conosco, que vamos discutir, deputado João, Vossa Excelência que esteve à frente ali, da Secretaria de Cultura, da Fundação, deputada Mara também, vamos estar discutindo com esse setor tão importante que promoveu e promove tantas alegrias, juntamente com o Marcelo, que inclusive nos provocou a fazer essa audiência pública com algumas lideranças desse segmento, para a gente ouvir o seu clamor e, ao mesmo tempo, criarmos uma política pública que venha valorizar ainda mais esse setor. Exemplo, nós temos visto artistas, Mara, que contribuíram tanto para a cultura do nosso Estado, que, infelizmente, no final da vida, no momento de vulnerabilidade do ponto de vista físico e socioeconômico, ficam dependendo de amigos para sobreviver. Isso tem acontecido também com as pessoas do esporte da nossa cidade e do nosso Estado. E é preciso que nós estendamos a mão a essas pessoas, e hoje nós vamos discutir isso. Por que não pensarmos em uma política pública que dê um incentivo, parte do governo, para essas pessoas que às vezes não têm uma casa própria? Por que não a gente discutir a possibilidade de criarmos, nosso querido, sempre magnífico reitor Fábio, a Casa do Artista, como já existe, me parece que no Rio e em São Paulo? E não quero aqui citar nomes, deputada Mara, mas tivemos pessoas renomadas, que chegaram aí no final da vida, precisando de, ajuda para fazer almoço beneficente, para comprar remédio, para alimento. Isso é muito triste. E eu estou dizendo isso embasado, deputado João. Casos do Ceará, do Rio Grande do Norte, que já tem leis específicas para essa área. Inclusive, ontem fiz um contato com a Secretaria de Cultura do Pernambuco, hoje o Estado governado pela Raquel Lira, que tem lá uma lei de 2002, que chama-se Registro do Patrimônio Vivo.
dentro dos requisitos que o governo, até porque tem que ser uma política de Estado, coloque lá os critérios. Pessoa que é genuinamente sul-mato-grossense, que vive no mínimo 20 anos aqui, que contribuiu, que tem um apoio financeiro no momento de vulnerabilidade. Dia 18 de agosto, por exemplo, lá no Pernambuco, mais 10 artistas passaram a ter esse direito. Chama-se Registro do Patrimônio Vivo. Então, são esses temas que nós vamos estar discutindo hoje aqui com a classe artista, com o setor da cultura do Mato Grosso do Sul. Nós vivemos aqui no estado que temos uma miscigenação enorme. Aqui, os japoneses, paraguaios, bolivianos, muita gente da região, libaneses. Nós temos uma riqueza enorme, não só na música, mas na arte. E é preciso que a gente crie uma política pública, deputado Pedro Kemp, deputada Mara, a essas pessoas embasado nos critérios, porque são pessoas que contribuíram muito com o nosso estado, são pessoas que, na verdade, promoveram tantas alegrias, e no momento mais difícil da vida delas, elas ficam dependendo de ajuda. Então, isso é muito triste. Vejo o governo com essa sensibilidade, Mara, prova inequívoca de que o próprio Marcelo entrou em contato comigo. Você pode atender aí algumas pessoas para criar uma possibilidade de uma audiência? Estou à disposição. Então, fico feliz que eu perceba que a gente vai avançar e Vossa Excelência vai nos ajudar muito, todos os colegas, a criar esse apoio a esses sul-mato-grossenses ou de direito, né, nascidos aqui, ou outros que há muito tempo vivem no nosso estado e que ajudarem muito a construir o Mato Grosso do Sul que nós temos hoje. Deputada Mara, com a palavra. Deputado Rinaldo, eu confesso a você, a Vossa Excelência, que quando eu passei pela Fundação de Cultura, que eu comecei a atender os nossos artistas, e muitos deles já numa idade mais avançada, e reclamavam, inclusive, de muitas vezes não ser chamados, não ter mais como trabalhar, em função do desgaste da voz, da idade, enfim. E eu sempre me perguntava, meu Deus, como ajudar, como fazer algo para poder realmente valorizar esses grandes artistas que vão envelhecendo, todos nós vamos envelhecer, mas que não se prepararam para esse envelhecimento, para essa hora. E isso era algo que me causava realmente muita preocupação. E cheguei a conversar com alguns deles, no sentido de pensar em alguma política pública que realmente viesse de encontro a esses momentos. Que bom que nós vamos ter a oportunidade de debater isso aqui, de discutir e de ter um governo com a sensibilidade de entender a importância de uma política pública para esses nossos grandes talentos, né? E que fizeram e que faz a cultura do nosso estado, mas que muitas vezes não se prepararam para o momento da velhice, que todos nós vamos chegar. Então, eu me coloco à disposição para a gente estar aqui trazendo também nossas ideias, apoiando essa iniciativa para que a gente possa dar talvez uma segurança maior para esses nossos grandes talentos da cultura do nosso estado de Mato Grosso do Sul, como foi Adelinha, como tantos outros nomes, né, da nossa cultura que merecem esse olhar e que merece a mão, sim, estendida do nosso governo para poder dar um alento, principalmente na hora da velhice. Eu me coloco à disposição, deputado Rinaldo. Obrigado, Mara. Tenho certeza que vai ser proveitosa a reunião desta tarde, essa audiência pública, e dizer, deputada Mara, que é um número pequeno de pessoas. Então, é possível, sim, como já tem no Rio Grande do Norte, no Ceará e no Pernambuco. Fiquei feliz ontem, inclusive me mandou toda a documentação, 18 de agosto, a última seleção, embasado nos critérios, né, para mais 10
profissionais da área da arte, da música daquele estado a passar a ter esse benefício. É o que tinha, senhor presidente. Eu vejo que tem alguns deputados já querendo participar da ordem do dia. Quero agradecer a atenção de todos os colegas e convidar aqueles que puderem estar conosco. Muito obrigado, senhor presidente.